Olá amigos, eu sou o Thiago Viegas e você está no BC Primecast. E hoje estou recebendo um convidado muito especial, alguém que traz no seu DNA a indústria têxtil e é o responsável pela criação de uma das marcas que eu admiro muito, que é o Kiko. Tudo bom, meu amigo? Tudo bem, Thiago? É um prazer enorme estar aqui junto com vocês, né, de compartilhar um pouco da nossa história, né, das nossas experiências. Pô, o prazer, a satisfação é toda nossa, né? A marca que eu estou falando em questão é da Beagle, né? Mas antes de falar da Beagle, eu acho que a gente tem que começar um pouquinho pela origem dessa história, né? Que tu é filho do senhor Duda e da dona Adelina, né? Que são os Sim, fundadores da Dudalina. E eu falando dessa marca, eu acredito que eu não preciso apresentar para ninguém o que é a Dudalina, né? Como é que foi nascer numa família de empreendedores, né? E que são responsáveis aí por um dos maiores cases de sucesso do Brasil nessa área, né? Que é muito reconhecida e tem uma tradição, uma força muito grande. E como é que foi crescer, né? Dentro dessa família? sim, né? Uma história muito bonita, né? Meu pai e da minha mãe construíram uma empresa fantástica, né? Uma das melhores fábricas de camisa do mundo, né? E na realidade a Dudalina começou de um erro, né, do meu pai, que foi para São Paulo. A minha mãe estava grávida na época e prestes a ganhar um dos meus irmãos, né, na realidade era o casal de gêmeos, né, somos uma família numerosa de 16 irmãos, e então o médico recomendou ela não viajar sempre no final do ano. Meu pai e minha mãe são de origem do interior, uma cidade chamada Luiz Alves, e tinham lá uma grande loja de secos e molhados na época, né, que vendia de tudo. E então, naquele ano, minha mãe fazia as compras de Natal, ela ia para São Paulo com meu pai, de Kombi, né? Leva 2 dias para chegar. E o médico, então, recomendou ela de não viajar e tal, né? Tava na véspera de ganhar os meus irmãos. Então, ela fez uma lista para o meu pai, né? Do que comprar, né? E já sabia dos endereços todos. E foi lá na 25 de março, um daqueles libaneses, né? Os libaneses são muito... né, comerciantes e tal, e o primo lá acabou vendendo um lote de tecido pro meu pai, né, que quando chegou aqui em Blumenau, né, minha mãe olhou e disse: "Pá, Duda, né, agora que eu vi que tu não tem gosto, né, esse tecido tudo igual, né, não era um lote grande e tudo tecido igual." Então acabou tomando uma bronca, mas na época o tecido era mais caro devolver o tecido por causa do frete do que ficar com o próprio tecido, né? Então ele levou o tecido lá para o armazém, lá em Luiz Alves, e o tecido ficou na prateleira 1 ano, 2 anos e não vendia nada, né? Foi quando aí que eu digo que as mulheres, né, elas têm um senso de criatividade, né, de resolver, né, muito maior do que nós homens, né? E aí então a minha mãe pegou aquele tecido que estava encalhado na prateleira, pegou uma camisa boa do meu pai, desmanchou a camisa, tirou a modelagem, né? E pegou e fez uma camisa daquele tecido, né? Botou na venda, né? Como se falava na época. Puta, já na primeira semana já vendeu uma camisa, e aí foi indo, acabou o tecido, né? Aí foi comprando mais tecido, e aí começou a Dudalina, né? Dudalina foi uma das maiores confecções do país, né? É a junção do apelido do meu pai com o final do nome da minha mãe, né? E eu comecei lá muito cedo, né? Trabalhei lá por 20 anos, né? Lá tu fazes uma faculdade com pós-graduação, com doutorado, né? Na experiência, no dia a dia ali, e foi para mim fantástico, né? Um aprendizado gigantesco, né? Comecei na área de tecidos, né? Depois fui comprador, né? Viajei o mundo todo comprando tecido, volumes enormes de tecido. Peguei uma experiência fantástica, né? Depois absorvi também a área de desenvolvimento de produto, engenharia de produto, né? Atendíamos as principais marcas do Brasil, não só as marcas da Dudalina, mas também outras marcas, né? E foi ali um aprendizado fantástico, né? Uma carreira, assim, de muito aprendizado. Eu fiquei na Dudalina por 20 anos e, né, depois de aprender tudo, eu acabei resolvendo fazer carreira solo,
né? Então desenvolvi a marca, desenvolvi a Beagle, né? Que completou 21 anos. Nós temos início a Beagle no dia 15 de maio de 2004, né? Então esse ano vai completar 22 anos. Estamos assim, somos muito bem conhecidos, mais aqui no sul do país, né? Temos várias lojas aqui no sul e também vendendo multimarcas pelo Brasil inteiro, né? Sim, pô, eu fico imaginando, né, o que é crescer nessa família, todo o aprendizado. Sabemos que tem toda a parte técnica, né, mas também existe muito a questão dos valores, da disciplina, e são coisas assim que eu acredito que para o empresário às vezes são mais importantes até do que os quesitos técnicos, né, porque o técnico ele te leva até um ponto, mas o que vai te dar a longevidade na tua jornada, né, são esses outros valores. Eu queria saber um pouquinho, antes da gente entrar na Beagle, quais são esses valores que tu aprendeu com a tua família? Como eu havia comentado, né, Thiago, nós somos uma família numerosa, somos 16 irmãos, né, 11 meninos, 5 meninas, né, e uma família extremamente numerosa para a época, né, então tudo do mesmo pai, da mesma mãe, assim, o trabalho, né, dedicação, né, disciplina, né? Então a gente foi criado num sistema de muita austeridade, né? Imagina, né? Uma família de 16 irmãos, né? Então minha mãe sempre foi muito da disciplina, né? De ser correto, de fazer as coisas de forma justa, né? Então esses são os valores que nós fomos forjados, né? Com o próprio exemplo deles, né? Minha mãe sempre foi uma mulher guerreira, empreendedora desde a nascença, então dando exemplos para nós o tempo todo, né? Então meu pai também, pessoa super espiritual, assim, né? Pessoa dando sempre bons exemplos, né? Bons ensinamentos, né? Orientando bem os filhos e muito focado no trabalho, né? Então a nossa família se desenvolveu, né, com a junção, né, do trabalho de todos nós, irmãos, né? Então esse foi o grande legado que ela deixou, né, de conquiste todas as coisas através do trabalho, através do merecimento, da meritocracia, né? E, né, óbvio que alguns ingredientes aí são fundamentais para tu chegares ao sucesso, né? Então, disciplina, dedicação, né? Focos de atenção naquilo que é relevante, aquilo que é importante, né? Valorização das pessoas. Então, né, foram valores assim que foram muito bem trabalhados, né, dentro de toda a nossa família. Eu noto assim uma admiração que tu tens, né, pela tua família, pelos teus pais, e ouvir, né, no podcast a gente tem a oportunidade de falar com muitas pessoas e tem certas coisas que são muito recorrentes naquilo que a gente fala. E uma coisa que sempre falam aqui, todo empreendedor de sucesso, que eles trazem sempre que nenhum empreendedor chega lá sem honrar pai e mãe. Então, eu acredito que a família é uma coisa muito forte e são pilares, né? Tem pessoas que acreditam, tem pessoas que não. Eu acredito muito nos pilares que estão na Bíblia, né? E ali estão algumas premissas, dentre elas, honra teu pai e tua mãe. Então, eu acho que isso é uma regra e que todo empresário de sucesso, ele tem essa regra estabelecida na sua vida, né? Sem dúvida, né? E uma das coisas assim que, né, meu pai e minha mãe sempre nos plantaram, né, era a união entre os irmãos. Pediam para que a gente nunca brigassem, né, que sempre fôssemos unidos, irmão ajudando irmão, e isso ficou muito forte na nossa família, né? Então a união entre todos os irmãos foi assim um marco muito importante que eles deixaram, né? Hoje nós nos reunimos, né, pelo menos 3, 4 vezes por ano, nos encontros, passamos finais de semana juntos, relembramos momentos do passado, brincadeiras, histórias engraçadas, né? É um período assim de saudosismo, né? Desse tempo maravilhoso que nós vivemos na nossa infância, na nossa adolescência, né? Então
tivemos assim pais maravilhosos, né? Fantásticos, né? Que nos deram exemplos o tempo todo, né? Então foi muito importante isso, né? Para a nossa formação, né? Para o nosso crescimento. Então, dando exemplos sempre, né? Foi muito bacana, né? Pô, isso é muito bonito e é coisa rara nos dias de hoje, né? Onde o mundo está cada vez mais egoísta, né? As pessoas buscando sucesso a todo custo e esquecendo, né, aquilo que realmente é mais importante. E eu admiro muito isso na família de vocês. É muito bonito ver uma família com tantos filhos e tantos empreendedores de sucesso e que não deixaram esse sucesso quebrar os seus principais valores, né? Que são esses laços de amor, de união, de respeito, que foram trabalhados desde lá do início pelos seus pais, né? Sim. Mas falando um pouquinho agora da marca na qual eu sou cliente, sou muito fã, eu queria saber um pouquinho como é que foi essa tua transição para partir para o teu voo solo, né? Quando tu criou a Beagle. Sim, sim. E uma coisa muito interessante da Beagle, que eu até estava comentando contigo em off, e que é um dos motivos que eu sou apaixonado pela marca, é que a Beagle traz todo esse espírito de aventura, contemporâneo, é um casual, mas ao mesmo tempo ele é versátil, porque ele serve para várias ocasiões. Então, daqui a pouco tu tá despojado ali na tua caminhada, mas tu botou um blazer, já mudou um pouquinho, tu já tá pronto para tua reunião, e isso te traz um senso de liberdade para quem gosta assim desse estilo de vida livre, essa coisa mais aventureira, essa coisa do explorador. É algo que eu me relacionei, me identifiquei muito com essa marca, e quando eu conheci eu falei assim, nossa, é uma marca que parece que saiu da minha cabeça para mim, assim, algo que eu sempre sonhei em investir. Sim. E que eu me identifiquei muito na tua empresa. Eu queria saber como é que, se era uma coisa que tu tinha também esse pensamento e tu externou através da marca, como é que foi a criação da Beagle? Isso está muito no meu DNA, né? Eu sempre fui um amante da natureza, estar em contato com a natureza, né? Sempre fui um aventureiro, né? Então a marca tem esse DNA, nasceu assim, né? Com esse espírito aventureiro, né? Que gosta, né? Uma marca ecologicamente correta, né? Que cuida da preservação do meio ambiente, tem essa consciência. É uma marca, né, que a gente denominou como uma marca de casual aventura. Aquele cara que tem uma roupa bacana para usar durante a semana e tal, né? E que no final de semana bota uma mochila nas costas, já bota uma roupa mais confortável, né? Aquelas calças cargo, com aqueles bolsos laterais, aquelas peças utilitárias, né? E vai pelo mundo, né? Com as pessoas que gostam, às vezes com a namorada, com amigos, né? E vai curtir, né, esses lugares maravilhosos que a gente tem por aí, né? Então a marca tem isso, nasceu com esse DNA. As campanhas de publicidade sempre foram dirigidas dessa forma, buscando lugares assim incríveis, fantásticos, lugares que tenham esse contraste, né, junto com a natureza, junto com a aventura. E, caiu na graça de todo mundo se identifica com esse lifestyle, né? E que deu muito certo, né? E a gente a gente sempre seguiu isso, né? Nunca, em momento algum, nos desvirtuamos, né? Não, a marca tem esse DNA e nós não vamos mudar nunca. Esse é o nosso público, nós encontramos esse público, uma marca super reconhecida, nos lares de muitas pessoas aí. Muito bacana. Com certeza, eu acho que hoje o homem moderno, ele precisa ter essa versatilidade, porque não se tem mais energia e tempo a se perder. Então o tempo é o nosso recurso mais escasso da atualidade. Então tu ter a versatilidade de poder estar com um figurino que ele seja versátil, tu ganha muito, tu otimiza muito o teu tempo, né? Então tu consegue variar por todas as demandas do teu dia ou dos teus afazeres ou dessa transição sem ter aquela preocupação, nossa, será que eu vou estar preparado para alguma coisa que vai aparecer? Tem um professor
meu que ele me ensinou que sorte é estar preparado quando as oportunidades aparecem. E estar preparado passa também pelo teu vestuário, porque se tu está com a roupa errada quando a oportunidade aparece, tu pode perder essa oportunidade, né? E vestindo com a tua marca, tu tá sempre meio que preparado para qualquer situação que for aparecer. Eu não sei se foi essa um pouco a percepção também que tu quis trazer para a marca. Sim, né? Essa questão da versatilidade, da liberdade, sem dúvida nenhuma, isso compõe o nosso DNA, de ter uma roupa super democrática, né? Uma roupa despretensiosa. Isso a Beagle carrega no seu DNA. É isso que faz a Beagle um sucesso. Hoje são mais de 70 lojas próprias, com mais de 2, 3 mil clientes espalhados pelo Brasil inteiro, respeitando muito isso que foi plantado desde o início. Falando um pouquinho de marca, né, pegar o mascote de vocês e o próprio nome, né, Beagle. Beagle eu achei uma sacada assim muito inteligente, porque é um cachorro aventureiro, explorador, ele é muito simpático, tem muito apelo, né, não tem quem não se apaixone. É um cachorro feliz, né? É um cachorro feliz, mas eu queria saber se tem alguma relação do cachorro, de onde é que veio essa questão, tu tinha um Beagle, de onde é que veio o Beagle? A marca, ela foi criada numa agência de publicidade, né? E então eu sempre no início, sempre quis estruturar certinho desde o início, né? Então eu tinha na época um amigo, dono de uma agência de publicidade chamado Bernardo, uma agência lá de Florianópolis chamada BZZ, e contei essa história para ele, dizendo: Bernardo, poxa, gostaria de, agora lançando minha carreira solo, desenvolver uma marca. E aí a gente dá algumas orientações, né, como eu queria que a marca fosse. E falei para ele, tinha que ser uma marca que tenha um gimmick, né, que tenha um personagem. Então tinha que ter um animalzinho, né, como é, por exemplo, o jacaré para Lacoste, né. Então falei, tem que ter um gimmick, tem que ter um personagem, tem que ter um protagonista, tem que ser uma marca com uma boa sonoridade, uma marca com um nome curto, né, então que não fosse um nome muito longo, né. E aí a gente ficou, era uma época final de ano, né, perto do Natal, e eu fui para Florianópolis na época, fiquei lá uma semana tentando buscar um nome, e aí no final de todo esse trabalho a gente chegou no nome da Beagle, porque é o cachorro, o melhor amigo do homem, tem uma boa sonoridade. O Beagle é, por exemplo, o Snoopy, né, que é um personagem conhecidíssimo, é um Beagle. A gente não acha, né, acha que é outra raça, mas é um Beagle. E então eu vim com esse nome para Blumenau e com mais 2 ou 3 opções, e ia perguntando para os amigos: olha, estou querendo lançar uma marca aí, né, fiz toda uma enquete, digamos assim, e o pessoal, né, tem essa marca, tem essa outra opção aqui e tal, e todo mundo se encantou com Beagle. Não, pô, Kiko, essa marca aqui é muito legal, tem que ser Beagle, né, muito simpática. E então aí a gente definiu por essa marca, né, esse nome tão carinhoso, tão fantástico, que tem tudo a ver, né, com as pessoas, né. O cachorro hoje faz parte de muita família, né, o cachorro um ente da família. Então, acho que veio, sim, foi o nome perfeito. E óbvio que por trás disso tudo, né, tem desenvolvimento de produto, qualidade de produto, né, tem todo um trabalho gigantesco de marketing feito ao longo desses anos todos, né, com uma equipe maravilhosa. Nada foi feito sozinho, né, sempre uma equipe junto, desenvolvendo a marca e, né, criando esse trabalho maravilhoso aí que a gente construiu. Certamente, né? O cachorro, o Beagle, já é algo que já cria essa primeira abertura no cliente, que remete, né, amizade, companheirismo, simpatia, mas tudo passa também pelo atendimento. Uma coisa que nós percebemos nas lojas de vocês é que, independente de cidade, sempre tem um padrão de atendimento muito acolhedor, que nos faz nos sentir muito à vontade. E acho que isso é algo que está se perdendo hoje em dia. Antigamente as lojas se preocupavam muito com isso. Como tu vai
receber o teu cliente. E hoje em dia o atendimento, às vezes tem certas lojas que eu fico apavorado, que parece que tu tá fazendo um favor, né, de entrar na loja. E o pessoal não tem o mínimo zelo. E eu acredito sempre que a venda, 90% da venda é o relacionamento, né? Aquela ligação que tu vai ter com o teu cliente, ele se sentir acolhido, se sentir bem. E eu queria saber como é que funciona essa padronização, porque é difícil tu manter isso em diversas lojas. Sim, hoje esse é o grande diferencial, né? É o atendimento, é o acolhimento, é o calor humano, né? Hoje as pessoas estão carentes disso, então isso é o que hoje faz a grande diferença, de tornar a compra não uma simples relação de compra e venda, mas é uma relação de uma experiência. A gente, de 1 ano e meio para cá, nós criamos uma Universidade Beagle, onde nós temos 70 lojas, nós temos 5, 6 supervisores, e cada supervisor ele tem que indicar de 2 a 3 pessoas de sua região, pessoas de talento, né, onde a gente possa investir. E esses profissionais, a gente, toda terceira semana do mês, nós reunimos todas essas pessoas aqui em Blumenau, acolhemos eles, são aproximadamente 12 pessoas todo mês que vêm para Blumenau, aqui na nossa matriz, e sofrem aí de segunda-feira até sexta-feira, né, um seminário, uma semana, onde eles têm um intenso trabalho de treinamento, de orientação, recebem aulas de desenvolvimento de produto, os estilistas vão lá, contam como se desenvolve toda uma coleção, depois chega o pessoal do marketing, depois vem o pessoal do RH, eles ficam de segunda até quarta-feira em sala de aula, recebendo todo esse maciço de informação, e na quinta e na sexta-feira então vão para uma loja, como a gente fala, vão para o campo de batalha, né? E ali então nas lojas, né, terminar o aprendizado, a padronização do atendimento. Eles fazem um teatrinho dentro da loja com os vários tipos de cliente, o cliente questionador, o cliente barraqueiro, né, o cliente resistente. Então eles em loco eles passam por tudo isso, ganham todo esse treinamento, essa padronização, e na sexta-feira, né, a gente faz uma finalização, faz um café da tarde, um encerramento, onde eles recebem um diploma, e aí sim a gente pede para que eles voltem para suas lojas e que sejam os disseminadores de todo esse aprendizado, né? E no próximo mês vem uma nova turma, e assim a gente vai reciclando, né, as pessoas, dando, né, a eles todo esse conhecimento, tanto não só de atendimento, mas de produto, um maciço de informação fantástico. Então em uma semana praticamente fazem aí um encontro, né, onde recebem muita informação. Treinamento e capacitação faz toda a diferença, e é muito importante a empresa ter esse cuidado com o seu colaborador, porque o colaborador, ele é o coração da empresa, né? Ele que vai estar lá na frente do teu cliente, ele que vai estar recebendo, né, o teu principal ativo, e ele que é o responsável pela percepção que o cliente vai ter do teu negócio. Tem muitas empresas que pecam justamente por não investir nos seus colaboradores. Então, colaboradores bem treinados, colaboradores satisfeitos são igual a uma empresa bem sucedido que tem uma boa visão com o público. Eu noto assim que tem muito um padrão que me chama a atenção assim, em relação a cores, a estilo, é quase como se fosse um estilo Beagle assim, da confecção. Eu queria saber de onde é que vem essa tua inspiração, onde é que tu busca isso, se tu traz de fora, se tu viaja, quais são as suas principais fontes? Uma das áreas assim, eu já passei por todas as áreas na empresa, né? Mas uma área que eu nunca abri mão, nunca deixei, foi a área de desenvolvimento de produto. Com toda a experiência que eu adquiri na empresa da minha família, me desenvolvi, me preparei para isso, com muito trabalho, com muito estudo, com muita viagem. A gente faz viagens de pesquisa, sem dúvida nenhuma, 2 a 3 pesquisas por ano, geralmente ou nos Estados Unidos, né? A gente alterna, alguns países da Europa também, e óbvio, vai para lá, busca informação, busca tendências, registra através de muitas fotografias, pesquisa. A gente tem um site chamado WGSN, que é um site que tudo no mundo da moda, do comportamento, tudo está acontecendo lá fora, no outro dia já está nesse site, então a gente pesquisa muito, mas nunca abriu mão da essência, né? Né, desse produto
democrático, contemporâneo, com essa pegada de aventura. Eu sempre fui muito disciplinado nisso. Então, por isso que a gente criou uma legião de pessoas que gostam desse lifestyle. Então, por isso que eu nunca abri mão de estar à frente do desenvolvimento do produto, para que a gente não perdesse essa essência, né? Eu acho que essa é a fórmula de sucesso da Beagle, de estar sempre conectado com o seu público, desenvolvendo aquilo que ele gosta, aquele tipo de produto que faz a cabeça dele. Mas sempre com inovação também, não só em design, mas em matérias-primas, né? Tecnologia. Agora tem muitas fibras tecnológicas, né? Então a gente também sempre antenado aí com o que está acontecendo no mundo e colocando isso, respeitando essas diretrizes, né, de desenvolvimento que a Beagle tem, né? Falando um pouquinho de tecnologia, uma das coisas que me chama muita atenção na Beagle, e é uma das coisas que eu gosto muito da marca, é o conforto. Porque já tive a oportunidade de ver outras marcas, e elas são muito bonitas, muito bem construídas, mas tu entra ali dentro, parece que tá entrando num caixote de madeira. E eu prezo muito pelo conforto, isso eu não abro mão. E depois que tu experimenta o conforto, é um vício, porque daí depois tu não consegue abrir mais mão daquilo, de tu estar bem vestido, mas tu está se sentindo leve, solto, porque daí a tua produtividade aumenta muito mais, tu fica muito mais disposto. Não é aquela coisa assim que tu fica o dia inteiro de trabalho, às vezes a nossa jornada ela é dura, né? Tu começa às 6 horas até às 10 horas da noite e tu quer ter um conforto para tu ficar minimamente relaxado e confortável dentro daquele contexto, né? Vocês têm essa preocupação de sempre buscar esse conforto? Sem dúvida. Primeiro, não tem como tu fazer um bom produto se a matéria-prima não é boa, né, se a origem não é de primeira qualidade. Então a gente preza por isso, né, de trabalhar com as melhores matérias-primas do mercado e sempre buscando toque, conforto, elasticidade. As nossas calças, nossas bermudas sempre são os tecidos que têm elastano, que proporcionam conforto, matérias-primas alternativas, principalmente respeitando muito as matérias-primas naturais. Pezinho no algodão, a grande maioria da nossa coleção, o algodão é o protagonista da coleção, mas também atento às matérias-primas novas, como, por exemplo, a poliamida, né, uma fibra agora que está em evidência, fibra também elástica, conforto, toque, não amassa, seca rápido. Então a gente sempre está antenado a essas matérias-primas novas, tendências, fibra de bambu, o modal, o cupro. A Beagle sempre está lançando novidade, né? Ela é sedenta, a gente pesquisa muito, a gente corre muito atrás, atende muitos fornecedores, basculhas todos esses mostruários, né, dessas matérias-primas no Brasil, no exterior. Importamos algumas matérias-primas que no Brasil nos fabrica, né, justamente para criar uma coleção que encha os olhos do nosso cliente, mas sempre priorizando, né, a qualidade, o conforto, o caimento, toque, muito importante, esse toque gostoso, a pele sentir esse tecido gostoso, é uma característica nossa. Está sempre antenado, buscando o que tem de mais sofisticado e atual em termos de matéria-prima. E sempre matérias-primas de ótima procedência, os melhores players que existem no mercado, os melhores fornecedores. Então, isso desde o início sempre foi um mantra para a gente, seguir esse caminho de estar oferecendo ao nosso cliente o que tem de melhor. Sim, e a gente percebe isso. E eu até queria te fazer uma pergunta. Eu sou baixinho, tenho 1,71 de altura e normalmente as confecções elas nunca tiveram um caimento muito bom em mim, porque nunca me prestigiaram. E nas tuas lojas eu encontro peças que eu coloco e às vezes eu preciso de um ajuste muito pouco porque ela fica ali uma luvinha. Vocês fazem uma métrica do perfil do cliente de vocês para ter um pouco mais desses tamanhos que se encaixe melhor? E por que muitas marcas elas têm um tamanho extremamente grande? Tu vê mangas gigantescas e pernas gigantescas. A gente sempre se preocupa com a matéria-prima, né? Também sempre nos preocupamos com a modelagem, sempre provamos todos os nossos produtos, sempre fizemos os ajustes necessários antes de lançar um produto para que ele sirva, como o popular falando, né? Sirva como uma luva. Tem que ter essa preocupação, sem dúvida nenhuma, isso requer estudo, óbvio que tem marcas que também são referências para a gente pesquisa essas marcas, né?
traz algumas peças dessas para o Brasil. Às vezes a gente desmonta esses produtos todos, estuda essa modelagem, às vezes faz uma pequena adaptação para o corpo brasileiro, mas sem dúvida nenhuma há toda uma engenharia de desenvolvimento por trás disso para justamente trazer a modelagem perfeita, dentro da matéria-prima perfeita, sempre priorizando conforto, caimento. Então é uma preocupação sem dúvida nenhuma, né, que a gente tem em todas as nossas coleções. Uma coisa muito interessante que eu achei assim, eu não me recordo de ter visto recentemente em outra loja, essa preocupação e essa forma acolhedora para o cliente, principalmente que vai em família. Às vezes temos muita pressa no nosso dia a dia, a gente escolhe um dia ali, final de semana, para ir com a família para fazer as compras, e daí vai o pai, a mãe, os filhos, e é sempre aquele caos ali, o filho não quer, aí às vezes a mulher quer escolher, né, toda mulher gosta de olhar bastante, daí o homem já fica sem paciência, e vocês têm toda uma estrutura ali para tornar esse ambiente o mais prazeroso possível e propiciar para que a família consiga fazer suas compras, né? Sim, né, a gente carrega, né, um objetivo, né, de tornar uma ótima experiência para o cliente. Não é mais uma relação somente de venda, mas todo um acolhimento, uma atenção, um carinho, gerar surpresas nessa experiência que o cliente vai ter conosco. Hoje a gente está partindo para lojas muito maiores, nossas lojas tinham uma certa limitação de tamanho, hoje estamos abrindo lojas 2, 3 vezes, 4 vezes maior do que o nosso tamanho original, justamente para trazer esse acolhimento. As pessoas são treinadas para, nessas lojas que a gente chama de lojas de experiência, essas lojas que são maiores, nós temos um barzinho, nós oferecemos uma cerveja, oferecemos um cafezinho, oferecemos uma pipoca, oferecemos um picolé, isso tudo de forma gratuita para o cliente, para que ele realmente tenha esse conforto, tenha essa atenção, esse carinho, para que aquilo se torne não só uma relação de compra, mas assim uma experiência prazerosa para ele também. Dispomos nas lojas de sofá, de cadeiras confortáveis para eles sentarem. Essa acho que vai ser a grande diferenciação, sabe? De que a gente traga o cliente para as nossas lojas e que faça, né, dessa venda, não só uma venda, mas de uma experiência inovadora para o cliente. O acolhimento da família, por exemplo, nessas lojas, às vezes eles, como tu mesmo falasse, né, vão com os filhos, os gerentes, convidam as crianças para ir lá para o cantinho da criança, dar um picolé, dar uma pipoca, distrai ele, deixa o pai e a mãe mais confortável, para que possam provar a roupa sossegados, possam fazer as escolhas sem aquela preocupação, de onde é que está meu filho, o que ele está fazendo. Então ele está ali no cantinho dele, brincando, pintando, né, comendo picolé, uma pipoca. A gente cuida de todos esses detalhes para que, como eu falei, essa experiência seja fantástica para o cliente. Esses tempos eu estava numa dessas nossas lojas, são lojas maiores, e o casal estava saindo da loja e falando, nossa, fazia tempo que a gente não fazia uma compra com tanto tempo, tivemos a oportunidade de provar as peças, uma compra tranquila, foi bacana e acharam muito válido essa nossa proposta. É muito importante, né? Eu acho que as pessoas estão cada vez assim, né, precisando de atenção, de um bom acolhimento, de um abraço, de um carinho, e a venda tem que ter todos esses ingredientes hoje. Tu falou algo que resume tudo, tu falou experiência. Hoje o que mais falta são boas experiências. A coisa mais frustrante que tem é o trabalhador conseguir o seu dinheiro, difícil, honesto, ali batalhado, ir até um local satisfeito, feliz, querendo ter uma experiência e tu ter uma experiência frustrante. É a pior coisa que tem. Eu acredito que eu não vejo assim um preço caro pelo número que está colocando ali, mas pela entrega. Então, se tem um valor, mas se tem uma ótima entrega, eu saio de lá satisfeito. Agora, a pior coisa que tem é tu ir num local e tu ser mal atendido. E hoje em dia, como isso tá raro, como as empresas não prezam pela experiência, por um bom atendimento, pelo algo a mais. É como eu estava falando antes, tem muitas lojas que tu entra e parece que o pessoal tá fazendo um favor para ti. E deveria ter
é todo esse mimo, toda essa coisa? O cliente, ele quer ser mimado, ele quer ser importante, ele quer que aquilo seja algo satisfatório para ele, que aquilo seja um momento que ele vai aproveitar, que ele vai degustar aquele momento, né? Então, tu pode tornar isso algo bom ou algo terrível. Eu nunca vou me esquecer, eu não vou citar marcas aqui, mas tem uma loja que eu tive que ficar muito fã dessa loja lá no Rio Grande do Sul, que eu tava vindo do trabalho na época, era bem jovem, e eu tava bem trabalhador assim mesmo, né? E eu entrei naquela loja, né? Uma loja que trabalhava com moda masculina, com alfaiataria, e os caras não olharam pra mim como eu estava vestido, que eu tava vindo do trabalho, que eu tava com barba por fazer. Eles me deram um atendimento de rei, e daí me sentaram, me trouxeram um cappuccino, me mimaram. Cara, eu fui lá para comprar uma camisa. Eu saí de lá com 3 trajes, eu paguei à vista. Cara, eu fiz assim uma loucura. E eu virei fã da loja. E eu não deixava de ir naquela loja, porque toda vez que eu entrava naquela loja, aqueles vendedores, eles me tratavam tão bem. E que eu ficava quase coibido de... Eu preciso gastar com esses caras aqui. Eu me sentia muito feliz de estar naquele ambiente, entendeu? Então é muito sobre isso, sobre essa experiência, né? Sim, né? A gente sempre fala do encantamento. O nosso objetivo é que o cliente sai da nossa loja encantado. Esse é o nosso grande propósito, né? De fazer o cliente feliz, que ele saia surpreendido e muito satisfeito, né? Com o produto que está levando, com o atendimento que recebeu, com esse acolhimento, com esse carinho. Isso faz parte hoje de um diferencial que a Beagle tem. É o encantamento, é o acolhimento, é a atenção, é o carinho, é o abraço, né? Então isso faz parte do nosso roteiro de treinamentos, né? Como eu te falei, que vem esses colaboradores, ficam uma semana aqui em treinamento, eles vão para essa loja de experiência, eles vivem isso. A gente faz eles sentirem essa emoção. E, obviamente, eles replicam isso nas suas lojas quando voltam, porque sabem que isso é o que faz a grande diferença e é o grande trunfo hoje. Quem souber trabalhar bem isso, fazer de uma venda, não só uma venda, mas sim um momento de satisfação, de experiência mesmo, experiência positiva. Com certeza, eu acredito muito nisso, mas eu acho que nessas horas é preciso ter verdade, que não tem muito como maquiar as coisas, né? Eu acredito que muito da experiência também está diretamente ligada ao interno da empresa, porque se tu tem colaboradores que são maltratados, que são desvalorizados, eles não vão ter a empolgação e o desejo de transmitir algo positivo para o seu cliente, porque eles já estão ali num ambiente muito negativo, muito carregado. Então, acho que o grande segredo tá em tu mudar um pouco essa lógica, né? Começando internamente. E uma coisa que eu vejo em vocês, e daí tu me corrija se eu estiver errado, é que vocês nasceram, digamos assim, no balcão da loja. Então, vocês têm, digamos assim, essa paixão. Isso daí sempre teve no DNA de vocês e vocês transmitem isso para os colaboradores de vocês. E eu acredito que vocês façam isso de uma forma também de deixar eles o mais valorizados, importantes, para que eles consigam transmitir essa felicidade e esse clima para os clientes, correto? Sem dúvida, né? A gente chama isso de simplicidade e de forma natural. A gente encanta o cliente sem criar nenhuma relação de prepotência, arrogância, nada disso, né? Deixa o cliente muito à vontade, de uma forma super natural. A gente orienta, treina os nossos colaboradores para que seja feito de uma forma muito simples, natural, verdadeira. E isso é que as pessoas reconhecem, de que se sentem bem com essa relação, e é um diferencial, né? É isso que a gente quer que o cliente saia da nossa loja feliz, satisfeito pelo bom produto que está comprando, pelo bom atendimento que ele teve. Esse é um mantra hoje muito latente dentro da Beagle. Sim. Falando agora um pouquinho da parte técnica com um especialista aqui, existe peças que são atemporais e que vocês carregam elas com poucas modificações ou até mesmo sem modificações desde o princípio da Beagle até hoje? Sim, né? São os produtos que a gente chama de produtos perenes, né? São os produtos básicos. Óbvio que a cada coleção trocam-se as cores, mas sim, esses produtos, a cada coleção, a gente não modifica nada neles, talvez um detalhezinho
um bordadozinho diferente, uma estampazinha diferente, mas são os nossos básicos que a gente chama, né? Que são atemporais, que estão em todas as coleções, né? Vai trocando talvez uma aviamentação e troca a cartela de cores, né? Então no verão cores mais pastéis, cores um pouco mais luminosas também, no inverno cores mais fechadas, cores mais terrosas, seguindo também, né, a tendência mundial. Sempre existe uma cartela para cada estação, e a gente sempre procura ter algumas cores dessas dentro da nossa paleta de cores. E tem os produtos de moda, né, que aí é criação, estampas, xadrezes, listrados, tudo que a Beagle faz de estampa ou de um xadrez, de um listrado, tudo é exclusivo. Só a Beagle vai ter. Entende? Então a gente não copia nada, tudo a gente cria, tem uma equipe muito bem estruturada de desenvolvimento de produto, pesquisas, sites de pesquisa, viagens, tudo isso são ingredientes necessários para tu desenvolver uma boa coleção, mas nunca perdendo a essência, que é aquilo que eu havia comentado desde o início, que é uma marca ecologicamente correta, gosta de estar em contato com a natureza, né, gosta de aventura, e aquele cara que durante a semana é um workaholic, ou é aquele cara que gosta de ter a roupa mais casual durante a semana. A Beagle é uma marca muito democrática, ela transita muito bem nesse caminho aí. Falando um pouquinho agora de guarda-roupa, quais são os itens fundamentais que tu tem que ter no teu figurino que vai te deixar preparado para qualquer ocasião? Uma boa calça jeans, modifica uma lavagem, um detalhe e tal, mas sempre tem que estar num guarda-roupa um bom jeans, uma boa calça casual, que é aquela calça mais formal, então para momentos mais formais, os básicos, né, as camisetas básicas, as camisetas agora de algodão pima, né, que é o melhor algodão do mundo, preocupado com o conforto. Os produtos básicos tu sempre tens que ter no teu guarda-roupa, camiseta branca, camiseta preta, né, uma camisa de Oxford, um xadrez clássico também, calça casual, calça jeans, uma boa bermuda, os produtos cargo. Os produtos cargo são aquelas calças com aqueles bolsos laterais, aqueles produtos que a gente chama utilitários, né, cheio de bolso, que tem tudo a ver com aventura. Isso aí compõe o guarda-roupa da Beagle. Essas peças, assim, como eu te falei, né, é uma marca assim com um espectro de clientes assim muito vasto, né, muito grande, né, veste desde o garoto dos 15 anos até um senhor, né, de idade que também gosta de vestir Beagle. Pois é interessante, eu até queria te perguntar isso daí, porque a Beagle, quando eu comecei com a Beagle, eu era mais jovem e eu fui envelhecendo com a Beagle. E ela nunca me desagradou. E eu percebo muitos empresários que utilizam Beagle, assim como eu vejo muitos jovens que utilizam Beagle, cada um no seu estilo. E tem ali uma linha transitória que os dois se encontram. Quando vocês criaram a confecção de vocês tinham um público-alvo estabelecido e isso surpreendeu vocês? Foi algo que vocês foram modificando ou vocês sempre tiveram essa ideia de ter esse range grande e atender a todos os públicos? Sim, nós queremos atender esse público um pouco mais elástico, desde o garoto, do jovem, até esse público mais conservador, já um pouco mais, com uma idade um pouquinho mais avançada e tal. Sempre a nossa preocupação foi, dentro desses públicos, vesti-los bem, com conforto, com qualidade, com um toque maravilhoso, um produto durável. Então, como a gente trabalha com matérias-primas de primeiríssima qualidade, é um produto de alta durabilidade, né? Esses tempos encontrei um amigo meu, fazia muito tempo que eu não via ele. Ele disse: pô, Kiko, tem uma jaqueta há 15 anos, cara, a jaqueta que eu mais gosto, e quando eu olho para ela, parece que está nova. Então, é isso, né? A gente faz um produto, né, com muito amor, com muita dedicação, com muito carinho, com boas matérias-primas, boas práticas de costura. Tudo que é colocado naquele produto é o que tem de melhor. Outra coisa que é importante falar, né? A Beagle tem 4 fábricas, então, assim, praticamente tudo aquilo que de confecção que tem da loja, nós mesmos é que produzimos, né? Então, temos um controle
desde o início da matéria-prima até o produto chegar na loja, o produto sair impecável das fábricas. Esse é um diferencial que a Beagle tem, né? De ter esse processo produtivo. Nós temos 4 plantas, 4 unidades, a fábrica de Blumenau, né, que é onde é o nosso central de corte e distribuição. Nós temos uma fábrica de malharia, faz toda a parte de malharia em Taió. Temos uma fábrica de calça, né, que a gente chama de bottoms, que é da cintura para baixo, que fica em Laguna. E temos uma fábrica de camisa, que também faz tudo feminino, na cidade do Luiz Alves, né? A cidade do Luiz Alves foi a cidade onde meu pai e minha mãe começaram, né, toda a trajetória deles. Perto de Blumenau, a 35 quilômetros, né? E virou um polo produtor de camisaria. Então, a Dudalina começou com uma fábrica lá, né? Sempre foi a maior fábrica da Dudalina. E então essa cidade tem essa tradição de ter boas fábricas de camisa. Então a gente tem todo esse controle, tem todo esse cuidado, tudo sai das nossas fábricas assim impecável. E como eu te falei, né, produto dura, quanto mais lava, mais gostoso fica. Esse cuidado, esse carinho que a gente tem pelo nosso cliente, né, ele é o nosso maior patrimônio. A gente acorda de manhã pensando nele, vai dormir pensando nele, para que ele tenha o melhor produto, a melhor experiência. Óbvio que podem acontecer falhas, a gente sempre está atento para corrigir, mas nosso propósito é que o cliente tenha satisfação total. Eu creio muito nisso e eu sempre tive a curiosidade, desde que eu entrei na loja, de ter a possibilidade um dia de perguntar, e hoje eu estou tendo ela aqui, e agora conversando contigo eu percebo muita coisa assim, e até queria saber a tua opinião, porque eu acho que essa questão da qualidade versus o custo-benefício também das peças, que é importante falar, porque eu mesmo já fui cliente de peças que eu paguei muito caro o valor nelas e elas não me deram o retorno, foi uma grande decepção, e eu sempre achei assim a Beagle um custo-benefício muito interessante, que eram peças assim que eram tão bonitas quanto essas peças mais caras, que elas eram mais confortáveis do que essas mais caras e que elas tinham um custo-benefício muito maior e duravam muito mais. Tu atribui isso a esse processo que hoje vocês têm a fábrica, as lojas que são próprias, que não são franqueadas, onde vocês conseguem ter um controle de todo o processo, treinamento de colaboradores, matéria-prima, confecção, e que tudo isso vocês conseguem chegar nesse balizador para promover esse custo-benefício que vocês têm hoje? Sem dúvida, né? A gente não tem esse atravessador no meio desse processo, então isso óbvio que tem um ganho, né, um ganho de escala também. Então, sem dúvida nenhuma, a gente consegue proporcionar um produto de altíssima qualidade com um preço super justo. Sempre foi a política da Beagle. Como eu te falei, a Beagle é uma marca extremamente democrática, né? Ela pega desde o cliente, do público A até o cliente C, sem distinção nenhuma, sem preconceito nenhum, respeitando todos eles. E nós temos essas fábricas, nós temos o controle, né? Sem dúvida nenhuma, tu consegues ter um produto com um custo mais adequado, um custo menor. Então, se a gente também transfere isso ao cliente, é um benefício, digamos assim. Isso é uma das fórmulas de sucesso da marca, né? De ter um produto que seja bom, uma marca, né, super querida, né? Um símbolo, né? O nosso Beagle, ele é o nosso ator protagonista, né? Todo mundo adora o cachorro. A gente tem o cuidado em todas as fases do processo e para que lá no final nossa grande intenção é a satisfação total do nosso cliente. Por isso que dá trabalho, sem dúvida nenhuma, mas isso, sim, né, trazer esse benefício para o cliente é o que importa.
Ah, certamente. Eu teria muita coisa para falar contigo. Já fica aqui o convite para outras entrevistas, porque todo mundo deve saber da tua questão com a Bigo, né, teu envolvimento com a parte têxtil, mas talvez nem tantas pessoas sabem teu envolvimento com a parte campeira, com o cavalo, com a história. Pô, tu é um cara assim que eu aprendi muito contigo hoje aqui, tem muitas coisas, inclusive, que a gente alimenta uma paixão mútua, mas eu queria falar a respeito aqui rapidamente sobre a tua parte gastronômica também, que tu também é um grande amante de viagens, da boa gastronomia. Sim, sim. E tu trouxe hoje um produto aqui que eu não sabia que tu estava à frente disso, que é um chocolate. Pode falar um pouquinho sobre esse chocolate? Sim, né? Eu sempre tive um sonho de criança, né? Eu nunca compartilhei com muitas pessoas esse meu sonho, né? Eu sou um chocolate por natureza e sempre quis, né? Pô, um dia eu vou colocar alguma coisa com chocolate, acho esse mundo maravilhoso de chocolate e não sabia, né, ao certo o que era, se era uma loja de chocolate, uma franquia, ou então se era uma marca, uma fábrica. E aí, então, né, como todo empreendedor, né, que quer realizar os seus sonhos, né, então a gente deu início a um projeto maravilhoso, super bem estruturado, né, bem planejado, uma marca muito bem construída e um chocolate maravilhoso. Esse mundo de chocolate é fantástico, uma alquimia de prazeres, né, de sabores, entende? Então, é infinito as possibilidades com o chocolate. Sim. Estudei um pouco sobre esse tema, né? Me aprofundei, e aí faz 3 anos, então, que a gente começou através de uma pequena fábrica de chocolate, um chocolateiro, né, um chocolate de altíssima qualidade, né? Sempre, quando iniciei esse projeto, eu não abri mão da qualidade, como na Beagle também. Fomos atrás dessa melhor matéria-prima de chocolate do mundo, as melhores práticas na elaboração desse produto, né? E aí, então, surgiu o Chocolateiro, que é uma marca de chocolate, muito bacana, né? Nós temos uma loja linda, maravilhosa, estilo francês, em Blumenau, na rua Kurt Hering. Fantástica essa loja, é incrível. E é um sonho aí que a gente está desenvolvendo, óbvio, está no começo, né? Como todo o início, desafiador, né? Aprendendo também, corrigindo os ajustes aí que tem que fazer ao longo do processo, preparando a marca aí para começar a escalar. Temos uma segunda loja, talvez nos próximos meses abrir a terceira loja também. É um sonho realizado, é um filho que nasceu e que tu agora tem que cuidar e desenvolver. Inclusive, deixa eu aproveitar para mostrar para vocês aqui, não fiquem com ciúmes, o presente que nós ganhamos aqui do Kiko, ó, o Chocolateiro. Já gostei da identidade visual, da cor, já agradeço de antemão o presente. Pô, uma sacanagem, porque eu estava de dieta até esse presente momento aqui, que, olha só, e a identidade visual, todo o cuidado, tu já vê o produto por aí, ó. Olha só que bacana. Deixa eu mostrar para vocês aqui, que eu tenho que mostrar de primeira mão, inclusive um produto nosso aqui, né? Então, fábrica em Blumenau, loja em Blumenau. Loja tu tá abrindo em mais algum outro lugar? Devemos abrir nesse ano uma loja em Balneário Camboriú e muito provavelmente em Florianópolis também. Ó, atenção Balneário, ó. Dá uma olhada só nisso aqui. Pô, eu vou ser obrigado, ô Kiko, a fazer as honras aqui pro público. Porque tu ficou falando desse chocolate para nós aí nos bastidores e eu fiquei só esperando o momento de eu abrir esse chocolate aqui. O nosso chocolate é um chocolate de primeiríssima qualidade, é um chocolate sem gordura vegetal, um chocolate sem glúten, sem conservante, sem lactose. Então, a única gordura que a gente usa é a manteiga de cacau. Então, assim, sabe, os melhores ingredientes, as melhores fórmulas, a melhor matéria-prima. Aí não tem como não fazer um bom produto, né? Deixa eu te fazer um relato aqui, ao vivo, aqui, a prova sensorial. Na minha boca, é um chocolate belga. Belga. É um chocolate belga na minha boca.
incrível, ó, sensacional, meus parabéns. Olha, para vocês que estão entrando no universo de chocolate, vocês já entraram chutando a porta. É um produto feito ainda de forma artesanal, manual, todo carinho, todo amor. O produto sai de lá assim, sabe, com todo um cuidado especial, impecável, tanto na embalagem como eu te falei, dentro do processo produtivo também, super cuidado, fábrica super bem montada, né? As melhores práticas de fabricação, higiene absurda. Então, essa preocupação que a gente tem para trazer para o nosso cliente um melhor produto. Vocês estão de parabéns, olha, sério, me surpreendeu. Eu esperava um chocolate muito bom, mas assim, ó, um chocolate assim, ó, sensacional, meus a gente parabéns. Tem, né, por característica, né, isso é coisa acho que da minha mãe, tudo aquilo que a gente se propõe a fazer bem feito, fazer com respeito, com carinho, com dedicação, com amor. Então isso vem de berço, aprendi com ela. Tudo que ela fazia também era dessa forma. Por isso que ela almejou tanto sucesso. Minha mãe sempre foi minha fonte de inspiração. Carrego ela, né, os exemplos que ela me deu ao longo da minha vida. E eu tento trazer isso pro lado empresarial, para minha vida pessoal. Ela sempre foi assim, não só ela, mas meu pai também, né? Os meus grandes gurus, um respeito enorme aí por esse legado que eles deixaram. É muito bonito isso, muito bonito ouvir toda essa admiração. Tenho certeza que eles estão olhando com muito orgulho para ti, tu está carregando esse legado. Parabéns pela Bigo, parabéns pelo Chocolateiro, né? Parabéns por todas as tuas iniciativas. Numa próxima oportunidade a gente fala dos teus outros empreendimentos. É importante, né, Tiago, falar de que tudo isso foi construído, né, não só com o trabalho do Kiko, mas com o trabalho de uma legião de pessoas fantásticas, maravilhosas, que umas que já passaram pela Beagle, pelo Chocolateiro, ajudaram a construir esse legado bacana que a gente está deixando também, de entregar um bom produto. Nada é feito sozinho, né? É feito, sem dúvida nenhuma, com uma legião de bons colaboradores que sempre estiveram ao meu lado, me ajudando a desenvolver todos esses projetos. Então, uma equipe maravilhosa que sempre esteve ao meu lado aí. Alguns que ainda estão com a gente, outros que saíram, mas que foram muito importantes. Construção de tudo aquilo que a gente já fez até hoje. Ninguém faz nada sozinho, né? A gente tem que valorizar as pessoas que estão do nosso lado, que muitas vezes são as que ficam nas sombras para a gente brilhar, né? Exatamente. Meu irmão, virei mais teu fã ainda, assim, ó, eu que agradeço. Parabéns por tudo. Tá, de poder aqui compartilhar a nossa história, que sirva de inspiração para pessoas que estão com projetos aí, vão atrás dos seus sonhos, se dediquem, acreditem, trabalhem, não tem dúvida, não vai cair do céu, não tem milagre, perseverem, porque vão vencer. Assim foi comigo, com tantas pessoas aí, histórias lindas que a gente, né, já teve a oportunidade de ouvir, compartilhar. Então é isso, sabe? Se eu puder deixar assim uma mensagem, realizem os seus sonhos, né? O Chocolateiro aí é um deles que faz acontecer, óbvio. Sempre vai ter muita dedicação, muito trabalho, perseverança, a receita do sucesso. Amém. E aprendo mais um pouco a cada dia aqui. Meus parabéns para ti, para todos os teus colaboradores, para toda a tua família. Obrigado. Que Deus abençoe grandemente os projetos de vocês aí, que venham muitos outros projetos para estar nos brindando, que precisamos de empresários com a tua atitude aí para a gente tornar esse Brasil um pouco melhor. Antes de nós encerrarmos aqui, eu também gostaria de deixar um presente, te presentear, tu que gosta de legado e de história, vou te deixar aqui um presente de uma outra empresa que, assim como a tua, tem um grande legado, que é o Chá Real, que tem 191 anos de história aí da mesma família Fontana, lá de Curitiba. Eu vou estar te presenteando também, ó, com a história da família, que fala muito sobre a história também de Curitiba, de toda a questão da erva mate lá de Curitiba. Tu que é um cara que gosta muito de história, né? Então, acredito que vai fazer bom proveito aí do livro. Bacana. Muito obrigado. Né? Com certeza eu vou ler. Eu já vou levar para esse feriado agora, tá? E agradecer a oportunidade, pelo convite, de poder contar um pouquinho da nossa história, que em algum momento possa inspirar algumas pessoas aí para
também para desenvolver os seus sonhos. Certamente vai inspirar, já fica mais do que aberto o convite aqui para uma próxima oportunidade. Obrigado. Ainda temos que falar de cavalo, de viagem, de hotelaria, tem muita coisa que ficou de fora aí, mas vamos deixar para uma próxima. Valeu, tá? Muito obrigado aí. Tá certo. E para você que nos assistiu até agora, agradeço imensamente a sua audiência. Eu acho que esse conteúdo vale o teu like, então deixa ali para nos prestigiar. Coloca aqui nos comentários qual é que é a história, que legado que tu tem com a tua família e não deixe de se inscrever no nosso canal. Tem conteúdo inédito toda semana. Nos vemos numa próxima. Até mais. Valeu, obrigado, viu?